Oi, pessoal, tudo bem, meninas? Vamos lá iniciar a clínica médica, tá bom? Eu coloquei um videozinho mostrando, né, falando da introdução, mas a gente vai agilizar, a gente vai voltar a falar, tá? Então, deixa eu pôr aqui. O que é clínica médica, né? A especialidade que trata de pacientes adultos. É um setor destinado à internação dos pacientes de várias doenças, tá? Esse setor necessita de material e pessoal suficiente para o atendimento das necessidades físicas, psíquicas e sociais do paciente e o acompanhante. Uma clínica médica de internação possui quartos privativos e semi-privativos, enfermarias, posto de enfermagem, sala de curativo, rouparia, sala para guardar material, expurgo, etc. Então, tudo que tem dentro, né, de um setor é destinado a clínica médica também tem, tá? Então tem lá as enfermarias, né, os quartos, às vezes tem quarto que tem 2 leitos, às vezes tem quarto que tem 4 leitos, né, depende da disposição do hospital. Aí tem o expurgo. O que é o expurgo? Onde a gente guarda, põe o material sujo, né? E aí tem o posto de enfermagem, aí tem aonde coloca a roupa limpa, que vem da lavanderia, né? Então tem tudo isso na clínica médica, assim como em outros setores, tá? Possui também uma relação harmoniosa com outros serviços hospitalares, como serviço de limpeza, nutrição e dietética, lavanderia, farmácia, almoxerifado, banco de sangue e manutenção. A gente tem que pensar que o quê? Que a clínica médica tem em vários, né? Tem várias doenças, né? Não é uma específica, por exemplo, ortopedia é específico de ortopedia, né? Cardiologia. Não, a clínica médica, ela interna pessoas com IAM, com hipertensão, com diabetes, com insuficiência renal e assim vai, tá? Então, a gente tem que ver que tem que ter um apoio em cima desse setor, né? Além do posto de enfermagem, essas coisas que eu falei anteriormente, tem que ter, por exemplo, serviço social. Precisa ter lá no SUS, né? A gente tem bastante serviço social. O serviço social é bem ativo, tá bom? E ali tem a lavanderia, a nutrição e a dietética é muito importante, né? Para aquele paciente. Pensa um paciente com diabetes descompensada. Você vai dar uma dieta geral para ele? Claro que não. Ou ele foi internado por uma crise hipertensiva, né? Vai dar uma dieta geral? Não, vai dar dieta de RAS e assim vai, tá bom? A enfermagem na clínica médica deve propiciar a recuperação dos pacientes para que alcancem o melhor estado de saúde física, mental e emocional possível e se conservar o consentimento de bem-estar espiritual e social dos mesmos, sempre envolvendo e capacitando-os para o autocuidado juntamente com seus familiares, prevenindo doenças e danos, visando a recuperação dentro do menor tempo possível, ou proporcionar apoio e conforto aos pacientes em processo de morrer e aos seus familiares, respeitando as suas crenças e valores, sendo esses alcançados com a ajuda dos profissionais de enfermagem na realização dos cuidados pertinentes a esse. Gente, o papel da enfermagem é importantíssimo, tá? Eu não é porque eu sou enfermeira, né, puxando sardinha aqui, mas eu acho que a enfermagem é um dos principais papéis de quase todos os setores, se não todos os setores do hospital, né? Na clínica médica,
Vocês aí, auxiliares e técnicos, é que são as formiguinhas do setor, é os que trabalham de verdade, né? Então, por isso que eu preciso saber de sistemas, de sinais e sintomas. Eu preciso reconhecer uma patologia, sim, precisa reconhecer. É muito importante, tá? E a enfermagem que faz esse papel grandiosamente, né? Reconhecendo ali os sinais e sintomas, passando ali para a enfermeira ali que passa para o médico, né? E o paciente que sempre conversa com a enfermagem, que tá ali. Então, é muito importante a gente saber reconhecer e saber como tratar esse paciente, tá bom? Algumas das rotinas mais comuns que envolvem o serviço prestado pelos profissionais da saúde de uma clínica média incluem prevenir e curar as enfermidades com auxílio de meios clínicos. Então, quer dizer, foi o que eu acabei de falar. Se eu não conheço a patologia, sinais e sintomas, eu não vou saber o tratamento. Por isso que é muito importante eu reconhecer, né? Promover e manter-se o bem-estar. Sempre o conforto do paciente, a privacidade do paciente, tá? Proporcionar, em caso de óbito, uma morte digna. Gente, que é muito importante, né? Tratar aquele paciente que acabou de falecer de qualquer jeito, só um corpo, só... Não, ele é pai de alguém, ele é mãe de alguém, filho de alguém, né, sobrinho de alguém. Então, tratar com dignidade. Já comentei com alguns de vocês que tem hospital, né, que tem hospital de grande porte que não precisa fazer, né, a arrumação do leito, né, o preparo do corpo pós-morte, mas aí quem for trabalhar no SUS precisa. Então a gente precisa tratar essa pessoa que acabou de falecer com dignidade. Admissão do paciente, a gente precisa fazer a admissão desse paciente, né? Saber admitir esse paciente. Rotina para exame médico, às vezes você tem que pegar e preparar o paciente, às vezes ele vai fazer uma remoção para algum hospital, ou vai de um setor para o outro, né? Então a gente precisa saber preparar esse paciente. Rotina para exames complementares, rotina para visita, né? A gente precisa também orientar os acompanhantes ou os familiares a respeito da hora da visita, né? Quanto tempo que eles vão ficar nessa visita. Porque às vezes os familiares, acho que eles podem entrar e sair na hora que eles quiserem, ou que entra um monte de gente. Agora, por causa da pandemia, né, o número ficou bem reduzido. Agora tá se liberando um ou outro, porque quando tava no pico lá não podia ninguém entrar, né? A rotina para alimentação, a rotina para transferência, tem rotina para alta, rotina para óbito, rotina de limpeza da unidade. Cada instituição define as rotinas, ou seja, não existe uma constância. Quer dizer, cada unidade tem o seu jeito de tratar cada coisa, tá? Cada rotina dessa. Aí a gente vai começar, eu vou falar um pouquinho do sistema e entro na patologia desse sistema, tá? Então vamos lá falar do sistema digestório, que vocês já tiveram em anatomia. Não precisa eu ficar aqui recordando, né? Então a gente tem aí cavidade oral, a glândula parótida, a faringe, a boca, esôfago, fígado, a vesícula, duodeno, pâncreas, estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, e ali temos o reto e o ânus, né? Então vocês já sabem toda a função desses órgãos, então não sou eu que vou explicar agora aqui a anatomia de novo, né? Então, olha lá o que ele diz pra gente. O sistema digestivo é formado pelo tubo digestivo e por suas glândulas anexas. Que é glândula? Quais são as glândulas, né? Em alguns
Em algumas bibliografias, não só glândula parótida, né? Mas o fígado também é considerado uma glândula em algumas bibliografias, tá bom? Pode ser que vocês encontrem que em vez de ser um órgão, é uma glândula, tá? O sistema digestivo é formado pelo tubo digestivo e suas glândulas anexas e tem como função retirar dos alimentos ingeridos nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. E, ao mesmo tempo, funciona como barreira entre o interno e o externo do organismo. Então, quer dizer que a função do sistema digestório é tirar de tudo que a gente, todo aquele alimento que a gente ingere, tirar os nutrientes, tudo que for bom. O que não for bom é descartado, né? Através do quê? Através da urina, através das fezes, né? Então, esse é o grande papel do sistema digestório. Essa barreira ocorre em meio a transformações mecânicas, através da mastigação e químicas, reação com o suco gástrico, biliar e pancreático. Gente, quando a gente mastiga o alimento, é justamente para facilitar, além de engolir, facilitar. A gente está triturando ali para o organismo conseguir, através de algumas enzimas que o nosso corpo também dissolver o alimento para assim no sistema sanguíneo em a cada órgão ser extraído que é de importante para a gente na alimentação, né? Para que o organismo possa incorporar os elementos. Os órgãos constituintes desse sistema é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, canal anal e os órgãos e glândulas anexas, como glândulas salivares, ó lá, fígado, uma glândula, pâncreas e vesícula biliar. Então, sabendo que o fígado é uma esponja do nosso corpo, então se ele é esponja, ele ajuda ao quê? A gordura, né? As glândulas salivares, elas ajudam no pH também do alimento, né? A absorção. O pâncreas, você já sabe, de insulina, e a vesícula biliar também ajuda na gordura, né? Então vamos falar aí da primeira doença, que é a gastrite, né? Quem nunca ouviu falar da gastrite? A gastrite, definição: doença inflamatória que se caracteriza pelo acometimento da camada de tecido e que reveste o estômago, chamada de mucosa gástrica. Essa inflamação desencadeia o processo que pode ser agudo, quando acontece subitamente, né? Ou crônico, quando aparece aquela dor e vai e nunca acaba, né? Qual que é a causa? Devido ao desenvolvimento de vários sinais e sintomas que a gastrite provoca, podemos classificar as diversas formas de gastrite. Então, vamos ver. Então, o que é a gastrite? A gastrite é uma inflamação da mucosa da parede do estômago. O suco gástrico, que é muito ácido, ele começa a corroer a parede, onde começa a ter como se fossem os buraquinhos ali, fazer uns buraquinhos na parede, onde se não tratar pode virar uma úlcera, tá? Então aqui nós temos aí o estômago de um lado, que tá cheio, né? E do outro a parte interna do estômago. Aí nós temos 4 formas de gastrite: aguda, crônica, autoimune e infecciosa. A aguda pode ser causada por álcool, fumo, drogas medicamentosas, como aspirina, alimentos condimentados ou contaminados e imprudência dietética. Então, o que causa, na verdade, é o quê? É tudo que tem um pH muito ácido. Se você for ver, alimento condimentado, álcool, fumar, tudo isso vai causar a gastrite, tá?
Pode ocorrer também em pacientes internados por longo período em unidades de UTI, tá? Em pacientes politraumatizados e em grandes queimados. A gastrite crônica, mais provável que seja de origem emocional, repetição de traumas, refluxo do conteúdo duodenal. Sabe aquela pessoa que tem um refluxo? Fica voltando, fica voltando. Então, se fica voltando, tá voltando o quê? Suco gástrico, tá? Então, isso vai corroendo todinha a mucosa ali da parede do estômago e corroendo a parede do estômago, aquilo que eu falei, vai causar aquelas feridinhas, né? A gastrite autoimune, os anticorpos levam à destruição das células da parede do estômago, reduzindo a produção de várias substâncias importantes. O câncer de estômago também pode ocorrer a longo prazo, né? Então, existem ali todo o nosso organismo existe células. Então, o que acontece? Existem umas substâncias que o nosso organismo produz, que ele acaba começando a destruir essas células da parede do estômago. Por isso que é autoimune. É o nosso corpo contra o nosso corpo, entendeu? Células que a gente fabrica que vão querer matar as células justamente ali do estômago, tá? E a gastrite infecciosa, que é muito comum, acho que todo mundo já ouviu falar da bactéria H. pylori, né? Também pode ser causada infecciosa por vírus, por fungo ou pela bactéria, tanto da tuberculose quanto da sífilis. Mas a mais comum que a gente vê é a de H. pylori. Olha lá a H. pylori, né? A bactéria Helicobacter pylori, H. pylori, ocorre por duas vias, oral-oral, boca-a-boca ou fecal-oral. A gastrite não é causada pela bactéria em si, mas pelas substâncias que ela produz e agridem a mucosa gástrica, podendo levar a gastrite, úlcera péptica e a longo prazo ao câncer de estômago, né? Então, essa bactéria se aloja ali, ou é boca a boca, ou é bumbum boca, né? Então, se não tratar, olha que o tratamento é demorado, pelo menos uns 6 meses aí de tratamento da H. pylori, né? Com antibiótico, tudo. E se não tratado, pode levar a um câncer de estômago, tá? E é contagioso? Muito contagioso. Olha lá o diagnóstico que ele fala pra gente. Realizado através da endoscopia digestiva alta ou endoscopia digestiva baixa, podendo ser acompanhado ou não de biópsia. Vai depender do médico se ele quer uma biópsia ou não ali da parede do estômago, tá? O tratamento da gastrite é direcionado pela causa. Por exemplo, for por H. pylori é uma coisa, se for emocional é outra, se for autoimune é outra, mas normalmente é tratado com anti-inflamatório, uma dieta que não pode vir a agredir, quer dizer, sem condimento, tudo aquilo que a gente viu que pode causar a gastrite, acabou, né? Antiácidos, tranquilizantes também, sabe aquela pessoa que é bem ansiosa, também pode desencadear, tá bom? Aí a úlcera péptica, né? Lembrando que se não tratar a gastrite, ela pode virar uma úlcera, que já eu vou mostrar a fotinho para vocês, tá? Localizada no esôfago ou no duodeno, com destruição da mucosa da parede desses órgãos, atingindo os vasos sanguíneos subjacentes. Então, gente, a úlcera, além da parede do estômago, né, que pode ser acometida pela úlcera, nós temos o esôfago e o duodeno. Quer dizer, o esôfago é a porção que ali inicia o estômago, e o duodeno terminou o estômago, tem ali a partezinha que vai no intestino.
Então, ali, essas duas partes ali também são acometidas pela úlcera péptica, tá? Então, nós temos estômago, duodeno, esôfago. No estômago é chamada de úlcera gástrica, no duodeno chamada de úlcera duodenal, e se tiver acometido o esôfago, é a chamada úlcera esofágica. Qual a causa da úlcera? Provocada pelo ácido clorídrico e enzimas secretadas no estômago, né? A gente acabou de falar que se você não trata o ácido também, às vezes a pessoa come muita coisa ácida e esse ácido começa a correr a parede, né? Então vamos tratar como? Diminuindo essa acidez do estômago. Posso diminuir 100%? Não, porque a gente precisa de uma acidez ali. Mas tem pessoas que estão com nível de acidez ali muito alto, né? Esse ácido ali tá corroendo, tá brabo. Contudo, se essas barreiras falham, os danos surgem na parede do estômago. Outra causa do surgimento das úlceras é o aumento exagerado da secreção do ácido gástrico, tá? Às vezes a pessoa tá com uma produção muito grande desse ácido, então isso também pode acometer a parede ali do estômago. Mas a maioria dos casos era causada pela infecção crônica com a bactéria H. pylori. Quais são os sinais e sintomas? Surge uma dor forte ali no estômago, que pega as costelas e vai para as costas. Náusea, vômito, saciedade após a não saciedade, né? Após as refeições. Em casos de úlcera gástrica, o alívio da dor poderá vir apenas após vômitos repetitivos. Como que é feito o diagnóstico? Após o reconhecimento dos sintomas típicos da entrevista e exame objetivo, o diagnóstico é sempre feito por endoscopia. Então, vamos lá engolir o canozinho lá que vai tirar foto praticamente, né? Por vezes, as ulcerações diagnosticadas em estudos radiográficos que permite identificar que se trata de uma formação benigna ou maligna, mas a confirmação é sempre feita pela biópsia. Então, temos a endoscopia e temos a biópsia, tá? O tratamento, se for por H. pylori, que é 95% dos casos é pela H. pylori, é antibiótico e antibiótico e antibiótico, e também os antihistamínicos ou os análogos das prostaglandinas. A úlcera pode ser consideravelmente expandida através do estresse físico e psíquico, que necessita de o tratamento psiquiátrico, porque não adianta também você só tratar a gastrite, não a causa dela, né? Preciso tratar tanto um quanto o outro, né? As células ainda podem sofrer mutações genéticas e passar de benignas para malignas. Essas mutações nas células podem vir a causar um câncer de estômago. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, tá, meninas? Ó, 1000 beijos e até breve. Tchau.